Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Amados e amadas de Deus, uma cena que podemos imaginar. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que se aproximam, mas não podem chegar perto de Jesus porque Jesus tem diante de si a multidão. Jesus está rodeado pela multidão. O Evangelho apresenta diversos momentos: Jesus que tem a multidão diante de si, Jesus que está no meio da multidão, Jesus que ensina na multidão, Jesus que fala para a multidão, Jesus que realiza milagres, que cura as pessoas doentes, Jesus que tem diante de si a multidão, rodeado pela multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Então fazem chegar até Jesus agora. Sua mãe e seus irmãos, a notícia: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem te ver, querem estar com Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amados e amadas de Deus, Jesus alarga o conceito aqui de mãe, Jesus alarga o conceito de irmãos. Quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É claro que o Evangelho, em primeiro lugar, é um grande elogio a Maria. Maria foi aquela mulher que ouviu a palavra de Deus. Maria foi aquela mulher que colocou a palavra de Deus em prática. Maria ouviu o anúncio do anjo. Maria respondeu sim ao anúncio do anjo, e respondendo sim ao anúncio do anjo, gerou o próprio Verbo de Deus. Por isso, ela é para nós grande exemplo da mulher que acolheu a palavra de Deus, que praticou a palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, ouçamos o que diz o número 15 do nosso plano de pastoral, falando da palavra de Deus. A igreja não só anuncia a palavra, mas a coloca por escrito, a venera e, antes de tudo, procura vivê-la. Assim, a Sagrada Escritura ocupa um lugar central na vida da igreja. A igreja percebe que ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo. Isso é um dito de São Jerônimo. Ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo. A Constituição sobre a Revelação Divina do Vaticano II, a Dei Verbo, no número 21, expressa esta centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. A igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema da sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e consignadas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos apóstolos e dos profetas. Amados e amadas de Deus, afirmação bonita. Primeiro, a veneração que a igreja tem pela palavra de Deus. Ela venera o corpo e sangue do Senhor, mas ela venera também a palavra de Deus. Ela se alimenta constantemente da palavra de Deus. Ela sabe que o próprio Senhor continua a nos falar hoje através da sua palavra. Ele continua a se dar a nós hoje através da sua palavra. A Escritura diz, o documento sobre a liturgia do Vaticano II, quando lida na liturgia, é o próprio Deus que fala ao seu povo. Quando o Evangelho é proclamado na liturgia, é o próprio Cristo que fala ao seu povo. E continua o número 15 do nosso plano de pastoral. A Escritura é Deus presente que nos interpela. Escutando a sua palavra, é como se víssemos a sua própria boca. A palavra de Deus é a mesa de Cristo, a qual nos alimentamos,
Deus, compreendemos aquilo que devemos amar, desejar e em que ter os olhos fixos. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça hoje de sermos homens e mulheres que escutam a palavra de Deus, de homens e mulheres que vivem a palavra de Deus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.